Cansado de pagar mais e assistir menos? Você não está sozinho. Temos mais opções de streaming digital do que nunca, mas cada vez mais pessoas estão escolhendo navegar pelos 7 mares digitais. Pode ser mais fácil do que nunca conseguir o que deseja nessas águas perigosas. Mas por que o streaming ilegal está se tornando popular novamente? Antes, para piratear era preciso baixar arquivos diretamente, expondo o computador a vírus e possíveis problemas legais. Muitos adolescentes aprenderam isso da pior forma e provavelmente ficaram receosos depois disso. Mas a experiência de pirataria de hoje é um bicho bem diferente. Atualmente, a maioria das pessoas que acessa sites de pirataria não faz downloads, apenas utiliza sites que hospedam o conteúdo e links para outros sites, simplesmente permitindo que as pessoas assistam no navegador. E isso tem uma grande vantagem: o usuário não está em posse do material pirateado, eles apenas observam quem tem a posse. Boa sorte achando os culpados. Esses sites ainda são absolutamente ilegais, já que as proteções de direitos autorais não foram enfraquecidas desde o final dos anos 90, mas isso não significa que esses sites serão levados ao tribunal, como o Napster foi. Isso porque agora a internet é global e a maioria dos sites que hospedam material pirata está baseada em outros países. Isso pode ser notado pelos domínios incomuns que finalizam o site .com aqui. A única opção dos proprietários é tentar que os provedores de internet removam esses sites por violação da lei. Mas isso é só uma solução temporária. Frequentemente, lançam uma versão clonada com endereço web diferente poucos dias depois, mas isso não garante a segurança dos sites. Hoje, os riscos de piratear na internet não são mais prisão ou multas altas, mas um velho conhecido ainda persiste. Vários desses sites estrangeiros têm vírus que podem infectar o usuário só ao acessá-los. Esses geralmente não são mais o tipo de vírus que vai quebrar o computador. Qual o sentido disso se é mais provável pegar um spyware que espiona, deixa seu computador lento e rouba seus dados? Por isso, a principal recomendação para piratas modernos é usar um bom bloqueador de anúncios. Claro, esse não é um problema novo, só assumiu uma nova forma em relação àqueles que nasceram em um passado distante. Nos anos 1990, o entretenimento tinha muitas barreiras. Você tinha que assistir às coisas quando elas passavam, ou gravá-las em um videocassete, e depois torcer para que o pai não gravasse um jogo de futebol por cima. Com filmes, você dependia da escolha da locadora. A única forma de ouvir música era comprar o CD completo, mesmo querendo só uma faixa. Se algo não vendesse, como um programa cancelado ou um filme da Disney guardado, ele sumia e não havia como acessá-lo legalmente. Com a internet pública, logo surgiram dúvidas sobre como conseguir coisas grátis online. Assim que músicas e filmes se tornaram digitais, não demorou muito para que fossem extraídos, copiados e enviados voando pela internet. Inicialmente, a pirataria online era limitada a trocas privadas e arquivos enviados por conexão de escada, mas isso mudou com o Napster em 1999, logo virou o primeiro site de transferência de arquivos, em grande escala que não se importava com o que era hospedado. Logo, muitos arquivos protegidos por direitos autorais, principalmente músicas, começaram a ser trocados, atraindo a atenção de pessoas influentes. A pirataria na internet naquela época era arriscada, principalmente porque só era possível baixar conteúdos. Você baixava o arquivo real para o computador, tornando-o rastreável e sujeito à sabotagem. Nessa época, muitos adolescentes, ao baixar álbuns de rap ou rock, acabaram pegando o vírus cavalo de Troia e danificaram o computador da família, o que era quase tão assustador quanto o risco da pirataria, já que os estúdios levavam isso muito a sério, tratando como roubo e sabiam onde te encontrar. Cada download deixava um rastro, e seu provedor de internet podia ver exatamente para onde ele levava. Usuários de internet frequentemente recebiam avisos do provedor sobre downloads ilegais e possível suspensão do serviço. Alguns estúdios chegaram ao ponto de processar usuários individuais, levando-os ao tribunal e fazendo-os pagar multas. Isso criou uma era assustadora para a pirataria e os piratas, muitos processados até o limite. Isso incluiu o Napster, acusado de violação de direitos autorais e fechado em 2002. Como os navios à vela, a era da pirataria havia acabado e estava prestes a se tornar obsoleta. No fim dos anos 1990 e início dos 2000, os estúdios passaram a lançar muito mais conteúdo em mídia física. Assim,
Você podia assistir quantas vezes quisesse. A troca das fitas Video Home System por DVDs eliminou a necessidade de trocar fitas. No meio de Titanic, mas agora temporadas inteiras de séries de televisão estavam facilmente acessíveis. Locadoras de vídeo mantiveram o sucesso com a nova tecnologia, até surgirem concorrentes inovadores como a Netflix, uma empresa de aluguel de DVDs pelo correio, que permitia que você encomendasse a mídia de sua escolha pelo correio, e eles estavam prestes a mudar tudo. Em 2007, a Netflix mudou de rumo e lançou a primeira plataforma de streaming, oferecendo filmes e séries por assinatura mensal. Foi um grande sucesso, apesar da dependência de licenças para o conteúdo. Mas a Netflix logo encontraria uma maneira de contornar isso, usando seus lucros generosos para criar conteúdo original. Desde então, tem sido um sucesso, atrás do outro, com dramas como o suspense sobrenatural adolescente Stranger Things, o maior sucesso da plataforma até hoje. Comédias como a sátira usada de Hollywood e BoJack Horseman, inclui filmes originais como o indicado ao Oscar Roma e a aventura musical K-pop Demon Hunters. Não surpreende que todos quisessem sua parte do bolo. A Netflix foi a primeira a sair na frente, mas uma plataforma de streaming digital não era algo que você pudesse monopolizar os direitos para isso. O primeiro concorrente deles, o Hulu, foi lançado no primeiro ano e se tornou um serviço por assinatura em 2010. Ele oferecia transmissões de programas das principais redes no dia seguinte, algo que a Netflix não tinha, permitindo gravar televisão por muito tempo. A plataforma de streaming passou a lançar conteúdos originais, tendo como maior sucesso o thriller distópico O Conto da Aia. E a concorrência continuava crescendo. Um sucesso poderia ser sorte, dois já era um padrão. O próximo a entrar na disputa foi o Amazon Prime Video, que tinha uma grande vantagem sobre seus concorrentes. Ele seria incluído no Amazon Prime, serviço de assinatura que oferece frete, benefícios e descontos na varejista online. Isso deu ao serviço de streaming uma audiência enorme logo de cara. Com uma empresa mãe rica, eles podiam apostar alto em séries de prestígio. Agora, os portões estavam abertos. Um dos maiores atrativos do streaming era o preço baixo para tanto conteúdo. Mas à medida que o conteúdo se dividiu, acompanhar tudo ficou cada vez mais caro. Nos anos 2020, todos os grandes estúdios lançaram seus próprios serviços de assinatura. Disney Plus, maior lançamento, reuniu todo o catálogo Disney com mais de 80 anos e séries originais exclusivas Marvel e Star Wars. Home Box Office Max, da Warner Bros., trouxe as franquias do universo Detetive Comics e Harry Potter. Além de todo o catálogo de dramas de prestígio da Home Box Office, a Paramount Plus veio com a opção de assistir a CBS ao vivo. Peacock, o serviço de streaming da National Broadcasting Company Universal, era o único lugar para assistir The Office, e então havia a Apple Televisão, a única que não estava ligada a uma emissora, e que tentou lançar um novo serviço de streaming baseado inteiramente em conteúdo original. Para o espectador, tudo isso ficou caótico demais. Esses serviços de streaming aumentaram o custo de acompanhar os outros e tornaram o streaming imprevisível. Quando só havia Netflix e Hulu, eles licenciavam muito conteúdo que depois foi para novos streamings. Agora, as pessoas viam seus programas favoritos desaparecerem ao migrarem para os novos serviços da empresa mãe. Além disso, perceberam que esses programas na plataforma digital não eram garantidos. As empresas podiam removê-los dali se não tivessem bom desempenho, devolvendo-os ao éter digital. As pessoas passaram a sentir nostalgia dos DVDs e de outras épocas. Um dos maiores atrativos do streaming antigamente era que as pessoas eram tentadas a cortar o cabo. Além de alugar DVDs, as pessoas também pagavam por televisão a cabo, geralmente vendida em pacotes. Você contratava a televisão a cabo local, geralmente um monopólio, e escolhia o pacote desejado. Até o pacote mais barato custava mais de $50 por mês, incluindo canais obrigatórios em conjunto. Mesmo sem querer o Food Network e só querendo a Comedy Central, você era obrigado a ficar com o pacote. O streaming tinha menos opções por um preço único, oferecendo várias alternativas de visualização, ou pelo menos era a ideia. Atualmente, todos os serviços de streaming custam mais de $10 por mês, muitos quase 20. Isso quer dizer que, para assinar todos, você pagaria quase $100 mensais para ver seus programas. As únicas exceções são Amazon Prime e Peacock, acessíveis gratuitamente para assinantes com frete Prime ou internet Comcast. A alternativa para economizar é usar pacotes combinados,
que acabam se assemelhando bastante à televisão a cabo, algo que o streaming talvez não queira. E isso fez com que muitas pessoas voltassem a recorrer à pirataria. Piratear e acessar conteúdo protegido por direitos autorais nunca foi tão fácil. Na época do Napster, piratear era trabalhoso. Quem fazia o upload do arquivo muitas vezes precisava extrair de um CD ou disco versátil digital, garantir boa qualidade de áudio e torcer para não corromper o arquivo. Isso era só um pouco melhor que os primeiros vídeos piratas gravados com filmadora no cinema. Hoje, estúdios e gravadoras costumam liberar o acesso logo após o lançamento, muitas vezes gratuitamente. Novos programas de televisão agora saem em serviços de streaming e o tempo de exibição de filmes nos cinemas está menor, a ponto de ser apenas algumas semanas. E ainda tem a música, onde você nem precisa pagar para ter acesso. O mercado musical mudou muito desde a era de ouro dos álbuns. Hoje, a maioria dos artistas possui canal no YouTube, onde posta suas músicas. Primeiro, um videoclipe por vez, geralmente anunciando um novo álbum. A ideia é que isso aumenta as chances dos grandes fãs comprarem o álbum, já que tiveram o apetite aguçado com esses pequenos gostos gratuitos. Os artistas também ganham dinheiro com as visualizações em streaming. Isso também torna toda a música deles acessível ao público, podendo ser copiada e compartilhada por qualquer um. E os piratas ficaram mais espertos do que nunca. A internet é um lugar muito menos público do que costumava ser. Principais sites de pirataria são públicos e suspeitos, enquanto comunidades menores ficam escondidas. Em chats privados no Discord, são mais difíceis de fechar e costumam passar despercebidos pelas autoridades. Comunidades privadas do Discord são tão eficazes que já iniciaram revoluções no site. Como o governo do Nepal descobriu da pior maneira em 2025, os ativistas anti-pirataria não têm chance, porque quando você controla a porta, nem mesmo a lei consegue entrar. Esses chats privados para compartilhar pirataria são um segredo dos piratas atuais. Eles só compartilham o nome do Discord ou outro site privado com pessoas de confiança. Apesar da preocupação dos estúdios com grandes sites, os downloads em chats geralmente não são suficientes para chamar a atenção. Assim, eles podem compartilhar fitas e descobrir novos shows e filmes sem se preocupar com qual serviço de streaming assinar. Mas muitos desses piratas não acham apenas que a pirataria é conveniente. Eles acham que é a coisa certa a se fazer. A geração Z redescobriu a pirataria de forma diferente dos millennials e sente menos vergonha disso. Sites como o Napster eram vistos inicialmente como o segredinho sujo da internet. Mas a nova geração de piratas tem orgulho de ter encontrado uma maneira de conseguir o que quer de graça. Muitos são anticapitalistas e desconfiados do governo, o que torna o caráter ilegal da atividade ainda mais atraente para eles. Comente sobre o preço dos serviços de streaming no Tumblr. E é provável que alguém diga: esse otário nem sabe piratear. Mas não se trata apenas de roubar arte. Se você perguntar para eles, é sobre salvá-la. Um dos grandes atrativos do streaming costumava ser que você sempre sabia onde algo estava e podia assistir para sempre. Exceto que não foi isso que aconteceu. O primeiro dominó a cair foi o Home Box Office Max, sob a caneta do Chief Executive Officer, cortador de custos David Zaslav, o ex-executivo financeiro, que removeu dezenas de séries do Home Box Office Max e as lançou no limbo como uma forma de economizar dinheiro com direitos residuais. E muitos fãs viram suas séries favoritas desaparecerem sem deixar rastros, não estando mais disponíveis para assistir em lugar nenhum. A primeira empresa a fazer algo desagradável é a que recebe mais críticas. Mas depois isso simplesmente se torna algo normal. E de fato, não muito tempo depois que a Home Box Office Max fez sua limpa, os outros serviços de streaming logo seguiram o exemplo. A Disney Plus removeu séries originais de baixo desempenho já canceladas. A Paramount Plus retirou diversas séries animadas, incluindo várias da Nickelodeon. A partir de agora, é Bob Esponja o tempo todo. Nem a Netflix escapou, pois seu contrato com a DreamWorks expirou. Séries animadas foram removidas do serviço, levando fãs a buscar freneticamente vestígios de seus favoritos na internet. Isso levantou uma questão ética interessante. É realmente pirataria se você não está tirando algo da empresa? Afinal, os serviços de streaming removeram o acesso a essas séries sem oferecer nenhuma maneira de consegui-las legalmente. Assim, os navios piratas argumentaram que isso não é realmente roubo e sim preservação da arte. Por outro lado, a empresa é dona da propriedade e pode decidir livremente o que fazer com ela. Fica mais difícil criticar a pirataria quando não há um artista passando fome pedindo que você pare.
Alguns fãs já navegam há muito tempo. Hoje vivemos em um mundo global onde fãs podem acessar entretenimento mundial se souberem procurar. Vários programas, mesmo de origem em inglês, nunca foram exibidos nos Estados Unidos. Fãs de O Grande Bake Off britânico, o reality que faz confeiteiros de sofá gritarem "Não, seu tolo!", regue o caramelo com delicadeza. Atualmente está disponível na Netflix, mas vários spin-offs e a versão canadense nem são exibidos nos Estados Unidos da América. Em certos casos, a pirataria era a única forma de obter o programa original. Poucos espectadores têm pirateado por mais tempo do que os fãs de anime. Esses desenhos animados japoneses costumam ser cortados e adaptados para o público dos Estados Unidos. Programas frequentemente têm dublagens com vozes inadequadas aos personagens. Fãs dedicados circulam as fitas desde os anos 1990. Já que muitos animes maduros nem são dublados ou lançados nos Estados Unidos da América, para alguns fãs não é só conveniência e preço, mas também ética. Fãs da geração Z estão mais conscientes social e politicamente, o que gera um dilema. Como lidar quando sua série ou filme favorito já não reflete seus valores éticos? Muitos fãs se incomodam com a política das grandes corporações e abandonam o fandom, mas outros não vão tão longe. Eles só não querem mais dar dinheiro para o criador ou para a empresa, e é isso que mudou. Quando se trata de pirataria hoje em dia, os jovens piratas não se veem mais como pessoas que estão roubando dos criadores. Eles se veem como pessoas que estão subvertendo grandes corporações e impérios criativos que os traíram. A pirataria resolve dilemas éticos ao permitir que aproveitem programas favoritos sem se preocupar com o destino do dinheiro. E com a pirataria tão fácil quanto usar um bloqueador de anúncios e entrar no site certo. Boa sorte tentando fazê-los parar, porque no final das contas, a maioria das pessoas simplesmente vai fazer o que for mais fácil. A pirataria diminuiu por vários motivos, mas o principal provavelmente foi que simplesmente dava muito trabalho. Era preciso achar o arquivo certo em um site grande, arriscar vírus e esperar um download demorado. E esperar que o governo não te vigiasse naquele dia. Normalmente basta buscar o programa no site, escolher um link e assistir sem se preocupar com danos ao computador. Nesse processo, isso está se tornando algo natural para muitas pessoas, especialmente porque encontrar em uma fonte oficial pode ser ainda mais difícil. Existem muitos motivos pelos quais a pirataria está voltando, mas o principal é simplesmente que o streaming ficou mais difícil do que nunca. Já é caro o suficiente assinar uma plataforma de streaming, mas esqueça todas as 7 principais. Depois disso, você ainda precisa descobrir se a série que você quer está na plataforma que a possui ou se foi licenciada para outro serviço com conteúdo de terceiros. Se for um filme, veja se está disponível para streaming ou só sob demanda, o que exige taxa extra para comprar ou alugar. Se não tiver sorte, pode não estar disponível em nenhum lugar. E é aí que o apelo das velas negras começa a chamar. Hollywood perde novamente para a pirataria, que agora está mais fácil e segura do que nunca. Curiosamente, eles talvez não se importem. As finanças dos serviços de streaming são misteriosas. Alguns lucram com anúncios, outros só com assinaturas. A maioria das pessoas que assinam esses serviços possui pagamentos automáticos mensais. E pode ser fácil simplesmente esquecer dessa assinatura e deixar que ela te cobre todo mês. E a pirataria pode ser apenas uma pequena rachadura nessa armadura. O streaming é tão amplo, com milhões de assinantes, que grandes corporações raramente perseguem piratas individuais ou sites, a menos que haja uma queda significativa de assinantes. As bandeiras negras devem continuar a navegar, mas os piratas atuais não derrubarão os impérios da mídia que pirateiam. Parece mais o Jolly Roger contra o Titanic. A pirataria está voltando por um motivo, e isso pode ter algo a ver com as pessoas por trás do seu gigante favorito do streaming. Assista A Verdade Feia, sobre trabalhar na Netflix para ver o que realmente acontece nos bastidores, ou clique neste vídeo em vez disso.